Eu costumava viver em uma fazenda bastante remota no meio da Noruega. Minha casa está localizada no final de um fiorde que leva ao mar e, após algum tempo, à civilização e à grande cidade. Você também pode dirigir até a cidade em cerca de 4 horas e meia a partir da minha casa, mas isso é mais ou menos apenas para dar a quem ouve uma ideia da escala. Tenho 2 vizinhos a cerca de 40 minutos de casa, mas eles raramente estão em casa, então estou na maior parte do tempo sozinho com meus cães e animais da fazenda, principalmente ovelhas e alguns porcos. Um pouco de informação sobre mim: tenho 30 e poucos anos, nascido e criado no interior, por assim dizer. Cresci sem muitos vizinhos ou amigos próximos. Passei a maior parte do meu tempo ajudando na fazenda ou na floresta, com meu cachorro a tiracolo. Ao redor da minha casa, existem florestas profundas e imponentes montanhas, bem como vales profundos cobertos por florestas densas e prados de urze. Caço nessas terras durante as temporadas de caça, mas há lugares aos quais não vou devido ao quão remotos são ou quão difíceis são de acessar e coisas do tipo. Mas este ano me vi pressionado por renda, pois a pandemia me impediu de receber caçadores para caçar cervos, galinhas de Angola e alces aqui. Isso é relevante para minha experiência devido à minha dependência desses hóspedes para manter minhas finanças em boa ordem. Então, me vi diante da perspectiva de ter que mandar todos os meus animais para o abate e ter que aceitar minha incapacidade de manter a fazenda da família à tona desde a minha experiência bastante desagradável na floresta quando tinha 16 anos como caçador. Fiz um voto a mim mesmo na época de que nunca mais caçaria aquela parte da floresta que pertence à propriedade que agora possuo. Tendo envelhecido muito e ficado muito mais insensível quando se trata de coisas consideradas estranhas ou sobrenaturais, reconsiderei esse voto. Obtive uma cota estendida para cervos e corças e decidi lucrar vendendo a carne para um morador local que vende para hotéis e restaurantes sofisticados na cidade. Na última semana da temporada de cervos e corças antes do Natal, me vi no alto do vale, entre os prados de urze e as florestas de pinheiros esparsas. Deixei minha caminhonete na estrada de cascalho que seguia ao longo do fiorde e comecei a subir o lado do vale com meu cachorro de caça e rifle em mãos, procurando cervos vermelhos. Já estava em movimento há cerca de 3 horas quando o tempo mudou, uma densa névoa se instalou e cobriu a paisagem. Parei e olhei ao redor enquanto pegava minha bússola, e foi quando a primeira coisa estranha aconteceu. Meu cachorro parou abruptamente e começou a tremer como se estivesse com frio ou, logo após, nervoso. Ele encolheu o rabo entre as pernas e os tremores ficaram mais intensos. Então, com um ganido que só posso descrever como puro terror, ele correu morro abaixo íngreme. Eu gritei e assobiei na tentativa de detê-lo antes que ele se machucasse, pois existem ursos, lobos e linces por onde moro, e a adição dos estranhos javalis invasores me deixou mais do que um pouco preocupado. Erguendo meu rifle Springfield 30 de junho, olhei ao redor tentando ver o que havia feito meu cachorro entrar em pânico daquele jeito e fugir. Chamei alto para afastar qualquer animal próximo ou para alertar qualquer caçador próximo sobre minha presença, mas a chance de outros caçadores estarem em minhas terras era mínima, já que não vendo muitas licenças para cervos vermelhos ou corças. Não obtive resposta e apenas o silêncio absoluto da floresta e dos prados encheu meus ouvidos. Foi então que os sons de uma respiração pesada e algo que se assemelhava ao cheiro de resina de pinheiro misturada com pele molhada e muito suja encheram o ar. Qualquer pessoa que tenha trabalhado com ovelhas que pastam ao ar livre e tenha tido o desagradável trabalho de lidar com animais tristes sabe como a lã molhada, suja e negligenciada pode feder. Neste momento, senti um sentimento de pavor silencioso, há muito reprimido, começando a se insinuar em meus ossos. Comecei a descer o lado do vale, mantendo um olhar atento no chão para não tropeçar, mas também para procurar sinais de qualquer coisa que estivesse espreitando nas proximidades. Eu esperava que fosse apenas minha mente distorcendo os sons e cheiros comuns da floresta. Tendo deixado cerca de 500 metros para trás, os sons e os cheiros ainda persistiam. Foi então que decidi que precisava alertar seja lá o que fosse aquilo, então ergui meu rifle e, em rápida sucessão, disparei 4 tiros para o ar, para não ferir nenhum animal azarado.
Em meus sonhos mais terríveis, eu nunca poderia ter imaginado a resposta que recebi. Um uivo gutural profundo seguido do que só pode ser explicado como algo de grande altura e peso fazendo sua raiva. Uma pedra do tamanho de uma mochila veio voando a cerca de 3 metros acima da minha cabeça e caiu com um estrondo lá embaixo. Não tenho vergonha de admitir que, neste momento, eu me sujei. Saí correndo como um cabelo chicoteado pelo lado íngreme do vale. Deixei minha mochila e binóculos em algum lugar na encosta do vale, e a única coisa que mantive firmemente em mãos foi meu rifle. Um instinto primal me dizia que eu precisava de algo para me defender, embora o que estivesse me perseguindo, gritando em fúria primordial, provavelmente não fosse afetado por minha arma. Na verdade, duvido que qualquer coisa além de vários tiros de 338 mm no corpo teria feito qualquer coisa além de irritar o que estava atrás de mim. Saí da floresta ao longo da estrada de cascalho e corri até conseguir sentir o gosto de uma mistura de sangue e bile na minha boca. Ao chegar ao meu veículo, vomitei por cima das botas e senti como se meu coração fosse explodir de medo. Olhei ao redor para ver se meu perseguidor ainda estava atrás de mim ou à espreita, mas não senti o cheiro de lã molhada e fezes. A única coisa que eu podia sentir era o cheiro das minhas calças sujas. Chamei meu cachorro por um longo tempo até que meus nervos me fizessem subir no meu veículo e dirigir o mais rápido que ousava ao longo da estrada de cascalho até avistar minha casa. Ao sair do carro e andar com pernas que pareciam feitas de gelatina, senti como se meu coração tivesse parado quando vi meu cachorro. Ele estava uma bagunça, sujo, com pelos cheios de galhos e urze, olhos arregalados de exaustão. Tentei abrir a porta com minhas chaves e deixei-me entrar junto com meu cachorro. Nas horas seguintes, tomei banho, me limpei e cuidei do meu cachorro, mas minha mente e meu corpo estavam devastados pelo medo. Cada som que eu ouvia me fazia pular. Eu não dormi naquela noite e, quando minha parceira chegou em casa, comentou sobre como eu parecia exausto e como meu cachorro estava igualmente exausto. Isso aconteceu algumas semanas atrás. Na semana passada, estava lá fora com o lixo quando aquele cheiro de lã molhada e resina de pinheiro encheu minhas narinas novamente. Agora estou perdido quanto ao que fazer. Não vou terminar meus dias na floresta, mas quem sabe o tempo dirá. Eu cresci nos anos 80, no meio das florestas da Virgínia Ocidental. Minha mãe e meu pai eram pais muito amorosos e cuidadosos que passavam muito tempo comigo e meu irmão mais velho, e acho que isso nos influenciou, porque meu irmão mais velho e eu éramos os melhores amigos. Compartilhávamos os mesmos interesses, passávamos muito tempo juntos e podíamos contar um com o outro. Lembro-me de uma vez em que algumas crianças vizinhas tropeçaram em nossa casa. Minha mãe e meu pai não estavam em casa, e meu irmão estava ocupado com tarefas dentro de casa. Eu estava do lado de fora brincando com meu velho carrinho de brinquedo na terra. Lembro-me de ouvir passos, olhei para cima e vi 2 meninos mais velhos se aproximando. Pensei que era estranho, pois não tínhamos vizinhos próximos na época. Mas naquela época, as crianças não tinham muito o que fazer dentro de casa, então, quando vi esses dois, pensei que eles tinham vindo de algumas milhas de distância, de alguma outra casa lá no meio da floresta. No começo, quando os vi, fiquei empolgado com a ideia de ter novos amigos para brincar, sendo uma criança confiante e tudo mais. Quando eles se aproximaram, eu disse oi e eles começaram a pisar no meu carrinho de brinquedo, quebrando as rodas de uma só vez. Eu não fazia ideia do porquê de eles terem feito isso antes mesmo de dizerem uma palavra. No momento em que eu estava prestes a perguntar o que estava errado com eles, eles me empurraram na terra e comecei a chorar. Acho que toda a confusão foi o suficiente para alertar meu irmão, que era alguns anos mais velho e bem mais alto do que eu. Ele saiu imediatamente, me pegou e socou o menino maior na cara. Ele caiu na terra chorando, e os dois fugiram de volta para a floresta de onde vieram. Acho que foi a coisa mais estranha. Por que 2 meninos estranhos fariam algo assim, sem dizer uma palavra?
Só posso supor que eles tinham problemas em casa e estavam descontando as frustrações no primeiro outro garoto que encontraram e que podiam dominar. De qualquer forma, fiquei grato pelo meu irmão estar lá. Meu irmão foi quem me ensinou a pescar. Ele estava lá quando peguei meu primeiro peixe. Fiquei tão empolgado, e meu pai me mostrou como prepará-lo para o jantar, e nós o apreciamos o máximo que pudemos. Eu admito que talvez tenha deixado alguns espinhos lá, mas fiz o meu melhor. Uma das minhas memórias mais caras e duradouras com meu irmão e minha família é a do Clube da Casa na Árvore. Meu pai era um habilidoso marceneiro, e em uma primavera ele teve muito tempo livre, não me lembro exatamente o porquê. Mas, sendo dois garotos entediados e excitáveis, meu irmão e eu pedimos a meu pai para nos ajudar a construir um clube na floresta próxima. Pegamos ele em um ótimo momento, porque acho que nem passou pela cabeça dele dizer não, mas talvez fosse devido ao fato de ele ter muita madeira sobrando no quintal, um monte de coisas ocupando espaço. Primeiro, ele nos mandou para a floresta para escolher um local. Queríamos um lugar que resistisse ao tempo, mesmo sendo crianças, nós dois sabíamos que não viveríamos ali para sempre, o que significava que algumas pessoas estranhas poderiam morar em nossa casa e poderiam encontrar o Clube da Casa na Árvore e destruí-lo, então pensamos que eles poderiam destruir todo o nosso trabalho. Felizmente, havia um lugar específico que tínhamos em mente, bastante secreto. Havia uma grande árvore com galhos fortes que ficava logo abaixo de uma encosta íngreme, e a maneira mais fácil de descer a encosta era por um morro coberto de arbustos espinhosos. Basicamente, as pessoas poderiam encontrar o Clube da Casa na árvore, mas teriam dificuldade para chegar até ele. Escolhemos aquela árvore, mostramos ao meu pai onde era, e ele nos disse que era uma boa distância de casa, então teríamos que ajudá-lo a levar a madeira até lá. Mas já esperávamos por isso. Nos próximos meses, dedicamos tempo quase todos os dias para construir o Clube da Casa na Árvore, pedaço por pedaço, martelo por martelo, até que ele estivesse pronto. Era uma verdadeira obra-prima de madeira, com uma escada de corda que podia ser abaixada e levantada com uma corda que era realmente difícil de ver durante o dia, para que pudéssemos puxar a escada de corda para cima quando descêssemos, e apenas nós saberíamos como abaixá-la novamente com a corda. Além disso, era especialmente espaçoso, graças ao tamanho da árvore e à habilidade em marcenaria do meu pai. Tinha um telhado e uma porta improvisada. Era o lugar perfeito para passar as noites, e quando digo passar a noite, geralmente me refiro a eu e meu irmão acampando na casa da árvore, que geralmente chamávamos de Clube da Casa na Árvore. Passamos inúmeras noites lá, às vezes deitados no campo próximo, contando estrelas, outras vezes no Clube da Casa na Árvore contando histórias de fantasmas, sempre garantindo que a escada de corda estivesse recolhida, apenas por precaução, caso alguma coisa assustadora decidisse subir até nós. Quando tínhamos amigos da escola conosco, eles achavam a coisa mais legal que já viram. Na minha adolescência, meu irmão costumava me mostrar histórias em quadrinhos, que eu também aprendi a amar. Então, muitas vezes passávamos algumas horas tranquilas lendo quadrinhos no Clube da Casa na Árvore. Como estávamos lá com tanta frequência, tenho certeza de que nossos pais estavam preocupados conosco ou agradecidos por todo o tempo livre que conseguiam, mas não em todos os momentos no Clube da Casa na Árvore que foram alegres. Lembro-me de quando tinha 13 anos e meu irmão devia ter cerca de 16 ou 17 anos. Ele queria dormir no Clube da Casa na Árvore novamente e me convidou para ficar com ele, mas eu estava com febre, pois estava doente, e o ar abafado lá fora, especialmente à noite, me fazia sentir muito pior. Então eu disse a ele que ficaria no meu quarto naquela noite. Ele entendeu. Cerca de 1 hora após o pôr do sol, ele partiu com alguma comida, um saco de dormir e uma mochila, além de um lampião a querosene. Algumas horas depois, todos em casa estavam bem, eu estava dormindo até que, de repente, ouvi batidas na janela. Pulei da cama assustado, arrepios pelo corpo. Olhei para a janela próxima, aquela que ficava voltada na direção do Clube da Casa na Árvore. Vi a silhueta de um menino. Esfreguei os olhos e acendi a luz, e lá estava meu irmão do lado de fora da janela.
Mas, embora eu tivesse ouvido as batidas no vidro, ele estava agora de costas para o vidro, olhando para a floresta. No começo, me aproximei e bati no vidro para chamar a atenção dele e deixá-lo saber que eu estava acordado. Em seguida, abaixei a janela, mas meu irmão não se mexeu. Ele continuou a olhar silenciosamente para a escuridão da floresta nas proximidades. Ei, você está bem? Perguntei sonolento. Esperei uma resposta por um tempo constrangedor, mas ele permaneceu em silêncio. Era tão bizarro. Eu nunca o vi agir assim antes, e estava preocupado que ele estivesse com medo de algo lá fora. Talvez ele tivesse visto um urso ou sido perseguido por coiotes. Preocupado, estendi a mão e toquei seu ombro. No momento em que fiz isso, olhei para baixo e vi que seus sapatos não estavam lá, em vez disso, seus pés estavam cobertos de lama e bolhas. O que aconteceu? Tentei perguntar, mas ele me interrompeu. Meu amigo, você poderia me deixar entrar? Ele falou em um tom estranhamente baixo e monótono. Eu não entendi muito bem, mas ele repetiu a mesma coisa, pode me deixar entrar, independentemente do que eu dissesse. Eu rolei os olhos e estava prestes a dizer a ele para entrar quando um arrepio percorreu minha espinha. Eu. Comecei a dizer, mas então olhei acima do ombro dele, para a distância, e nas árvores estava meu irmão. De repente, batidas na janela atrás de mim no quarto me fizeram quase gritar. Virei-me e olhei, mas não havia nada na outra janela. Quando me virei novamente, o menino que estava na minha frente estava agora de frente para a janela e meu irmão estava correndo em direção à janela real, o verdadeiro irmão, aquele cujo rosto eu podia ver, aquele com pânico nos olhos. Ele veio em direção à janela e, quando chegou perto o suficiente, ele não pediu permissão. Ele pulou para dentro, quase me derrubando enquanto eu estava lá parado, atônito. Ele se levantou ofegante e fechou a janela imediatamente. Olhei para baixo e vi que ele estava usando sapatos, tudo nele parecia perfeitamente normal, exceto pela expressão em seu rosto. Quando ele se virou, não perguntou se eu tinha dito sim. Você disse sim? Ele me perguntou imediatamente, arrepios percorreram meu corpo. Não, eu não disse, murmurei. Ah, graças a Deus, ele respondeu. Ele se virou para olhar pela janela e examinou os arredores lá fora. O que aconteceu? O que está acontecendo? Perguntei. Eu não sei, ele explicou. Eu estava no clube da casa na árvore, acabei de terminar de ler alguns quadrinhos e estava prestes a dormir. Desliguei a lanterna e fechei os olhos. 1 ou 2 minutos depois, senti algo batendo na árvore abaixo. Pensei que fosse alguém tentando chamar minha atenção, talvez você ou papai. Abri a porta e olhei para baixo, e vi o papai lá embaixo, mas ele estava virado para o outro lado, eu não podia ver o rosto dele. Chamei por ele, mas ele não respondeu, e eventualmente ele disse algo estranho. Ele me perguntou se poderia subir, mas sua voz estava toda errada. O papai sabia onde estava a corda para baixar a escada, mas ele continuou me perguntando se poderia subir, repetindo a mesma coisa, não importa o que eu dissesse. Eu fechei a porta e cobri o rosto com o saco de dormir, e eventualmente aquilo foi embora, ou ele foi embora, acho que ele finalmente parou de me perguntar se poderia subir depois de alguns minutos. Eu estava tão assustado e incomodado com aquilo que corri para casa, mas então vi o papai parado na janela do quarto, olhando para você através do vidro. À medida que meu irmão terminava sua história, ele se sentou na cama, parecendo exausto ou apenas realmente assustado. Quanto a mim, meus olhos estavam cheios de terror. Por que ele viu o papai e eu o vi? E por que nenhum de nós viu o rosto dessa pessoa? E por que não ouvimos os passos deles naquela noite? Ficamos acordados a noite toda, mas primeiro deixamos as luzes acesas e pregamos algumas cobertas nas janelas, já que não tínhamos cortinas ou persianas. Eu não me lembro de nunca ter ficado tão assustado quanto naquela noite, e ainda hoje, décadas depois, nunca mais senti tanto medo. Felizmente, nada mais aconteceu naquela noite,
E nada de semelhante aconteceu durante o restante da nossa infância naquelas florestas da Virgínia Ocidental. Logo o evento se tornou uma lembrança distante e arrepiante, uma que compartilhamos com nossos amigos, que nunca acreditaram em nós. Eles achavam que nós, os dois irmãos, estávamos apenas tentando enganá-los e assustá-los. Eu gostaria de poder ter dito a eles que era só uma brincadeira, mas não era. Alguns anos depois disso, muito depois de meu irmão ter saído para a faculdade e logo depois de eu ter saído para a universidade, fiquei animado ao ouvir a notícia de que meu irmão iria se formar. Ele iria conseguir seu bacharelado em astronomia. Eu o parabenizei ao telefone, e ele me disse que ainda não tinha terminado, ele estava procurando obter seu doutorado em astronomia também. Ele queria estudar as estrelas, assim como fazíamos naquele campo perto do clube da Casa na Árvore. Eu achei isso incrível e estava muito orgulhoso dele. Cerca de uma semana depois, recebi outra ligação, dessa vez do meu pai. Lembro-me de estar em meu dormitório, atendendo o telefone e caindo de joelhos. Filho, um motorista bêbado atropelou seu irmão na estrada. Estou indo te buscar, está bem? O que você quer dizer, pai? Ele está bem? Eu vou te ver em breve. Ele não me deu uma resposta, e eu sabia que isso era um mau sinal. Fiquei lá no chão, lutando contra as lágrimas. Continuei ligando para o celular do meu irmão várias vezes, esperando que alguém atendesse, embora soubesse que não aconteceria. Quando meu pai bateu na porta do dormitório, eu o deixei entrar, e foi preciso toda a força que eu tinha para me levantar. Ele já estava chorando quando me abraçou, mas a primeira coisa que ele disse quando nos abraçamos foi: "Dele se foi." Há um sentimento que você tem quando perde sua outra metade, quando algo que é uma parte tão grande de você da sua vida simplesmente deixa de existir, quando é arrancado de você. Para mim, parecia afogamento, como se eu não pudesse respirar, como se não fosse real, um pânico absoluto e impotente. Acabei tirando um ano de folga, voltando para a casa dos meus pais, que ainda moravam na antiga casa nas florestas. Minha mãe estava arrasada, e meu pai, bem, ele estava cheio de ódio em relação às outras pessoas, porque afinal de contas, foi algum estranho que tirou seu filho deles, e meu irmão tinha sido o orgulho e a alegria da minha mãe, um universitário se aproximando de seus sonhos. Tudo acabou porque alguém não podia esperar para chegar em casa para beber. Na primeira noite que voltei para casa, dormi em nosso quarto antigo, então as lágrimas voltaram naquela noite, mas com a dor veio um sentimento diferente, um desejo diferente bem no fundo de mim. Algo continuava me dizendo que eu tinha que ir para o clube da Casa na Árvore, que não conseguia dormir aqui, que precisava ir até a velha Casa na Árvore para ver como estava e passar a noite lá. Mas eu sabia por que esses sentimentos estavam surgindo, lutei para suprimi-los, mas acabei perdendo. Para não acordar minha família, subi pela janela, levando apenas meu casaco. Caminhei pela floresta em direção à velha Casa na Árvore. A trilha estava muito mais difícil para o meu eu mais velho do que eu lembrava, mas consegui chegar lá e, depois de todos esses anos, ela parecia exatamente como eu me lembrava, a madeira ainda bem cuidada. Eu não sabia como era possível, já que não tinha voltado para a Casa na Árvore há alguns anos, parei de ir quando meu irmão foi para a faculdade, simplesmente não via sentido. Procurei pelo antigo cordão escondido e o encontrei, puxando-o para baixo. Subi com dificuldade e abri a porta, deitando-me lá dentro. Olhei para o teto e esperei, esperei e esperei. Eu queria olhar para fora, embaixo da Casa na Árvore, mas tinha medo de que isso não acontecesse se eu estivesse observando. No entanto, não importava quanto tempo eu esperasse, isso não aconteceria. Fiquei acordado até ver os primeiros raios do sol, e as lágrimas voltaram, porque então eu realmente soube que nunca mais poderia ver meu irmão novamente. E, no entanto, eu tinha vindo aqui na esperança de que aquela coisa que vimos naquela noite voltasse e que eu pelo menos pudesse ver meu irmão virado na outra direção pedindo para subir. E naquela vez, eu teria dado uma resposta. Nós nos mudamos para uma fazenda na Estrada dos Mestres em Michigan.
Esta fazenda tem um campo atrás dela e além do campo há bosques. Naqueles bosques, ouvimos sons e barulhos que animais normais não poderiam fazer. Uma vez, meu pai estava do lado de fora sozinho quando de repente ele ouviu um ou dois gritos altos e não naturais vindo daqueles bosques. Em outra ocasião, meu pai e eu estávamos caminhando no campo e entrando nos bosques quando nos deparamos com uma árvore caída que tinha sua casca rasgada, como se alguém ou algo tivesse passado e arrancado a casca. Uma vez, quando meu pai e sua companheira estavam no campo andando, ouviram 3 batidas em árvores vindo dos bosques. Depois disso, começaram a ouvir grunhidos e pisadas. Uma noite, meu pai e eu estávamos do lado de fora no quintal. Estávamos ouvindo uma garça gritando nos bosques perto do rio, quando de repente ouvimos os mesmos grunhidos vindo dos bosques novamente. Depois disso, a garça parecia estar sendo atacada e então tudo parou, nenhum som foi ouvido, foi apenas silêncio. Isso me assusta. Meu pai e eu estávamos caminhando nos bosques ao lado do rio. Havia um caminho descendo ao lado dele e estávamos caminhando por ele quando, de repente, por alguns segundos, ambos vimos essa grande massa negra passando entre as árvores, seguida pelo som de galhos quebrando. Pessoalmente, acredito que temos um pé grande atrás de nossa casa. Eu prometo que isso realmente aconteceu e espero que o que quer que seja nunca chegue muito perto de mim.